Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é essa figura. O que vocês conseguem ver? Nós conseguimos ver ervilhas amarelas e verdes, nós conseguimos ver ervilhas lisas e rugosas, certo? Mas isso se estiver observando apenas uma característica de cada vez. Mas a natureza, como vocês podem ver com essa figura, as coisas não acontecem bem assim apenas. Se nós observarmos duas características simultâneas, o que nós podemos ver nessa figura? Consigo ver ervilhas verdes e rugosas, ervilhas amarelas e rugosas, ervilhas verdes e lisas, ervilhas amarelas e lisas. Ou seja, nós conseguimos ver que duas características podem se expressar simultaneamente. Diferentemente do que nós vimos na primeira lei de Mendel, em que nós comparamos ervilhas amarelas e verdes, né, em relação à cor, comparamos em relação à textura, lisas e rugosas, nós agora podemos observar duas características de cada vez, né? Duas características simultaneamente em relação, por exemplo, a cor e textura. Isso é o que nós chamamos de dihibridismo, que é o princípio da segunda lei de Mendel. Observando ainda essa figura, então agora vamos traçar os possíveis genótipos dessas plantas de ervilha. Então, nós temos os alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos, certo? Quando falamos de hibridismo, nós vamos ter nos pares de cromossomos homólogos o par de alelo correspondente à característica em questão. Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter dois pares de cromossomos, cada um com o seu par de alelo responsável pela característica. Neste caso, os alelos dominantes, Rzão, Rzão, Vzão. Por definição, tá? Nós vamos admitir que RR gera a característica lisa e Vzão, Vzão a característica amarela. Em outra célula, de outra planta de ervilha, nós vamos ter também cromossomos, certo? Dois pares aqui. Cada um deles são homozigoto recessivo. Rzinho, Rzinho, que são responsáveis pelo fenótipo rugoso, e Vzinho, Vzinho, que vão ser responsáveis pelo fenótipo verde. Então aqui eu tenho uma planta parental pura, né? Duplo homozigoto dominante, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E aqui eu tenho uma planta parental pura, duplo homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Aqui vai ser o fenótipo amarelo liso e aqui o fenótipo verde e rugoso. Vamos entender como que isso se expressa lá na formação dos gametas, na meiose, né? Vamos pegar então uma célula de um indivíduo duplo homozigoto dominante, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, como ela se comporta na meiose. Então, na meiose, ao final da metáfase 1, nós vamos ter os pares de cromossomos homólogos alinhados na placa metafásica, preparando-se para a anáfase 1, onde esses cromossomos homólogos vão se separar, certo? Vamos caminhar então para a metáfase 2. Os cromossomos se alinham na placa metafásica por meio do seu centrômero, certo? Para que, ao final da anáfase 2, separem-se as cromátides irmãs, como vocês estão vendo aqui. Então, uma célula inicialmente Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vai produzir, ao final da meiose, vai produzir 4 gametas, certo? Sendo que cada um desses gametas vai carregar em seus cromossomos o alelo responsável pela cor e pela textura. Nesse caso, vai carregar o alelo dominante V, Vzão, o alelo dominante R, Rzão, certo? Então,
uma célula parental, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ela vai gerar gametas apenas do tipo Vzão, Rzão, como vocês podem ver aqui. Passou a metáfase 1, passou a metáfase 2, né? Ao final já da telófase 2, nós temos 4 gametas com os alelos Vzão, Rzão. O mesmo vai acontecer se levarmos em consideração uma célula que ela é duplo homozigoto recessivo, tá? Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, aqui como vocês podem ver. Então, ao final da meiose, ela também vai gerar 4 gametas, todos eles contendo o alelo Vzinho, Rzinho, tá? Então, como é que, se eu cruzar esses parentais, né, com esses gametas, Vzão, Rzão, e o outro parental com gameta Vzinho, Rzinho, eu vou ter na minha F1 o que nós chamamos de duplo heterozigoto. Então, ele vai ter o alelo Vzão e Vzinho, responsável pela cor, e os alelos Rzão e Rzinho, responsável pela textura. Certo? Ok. Agora vamos entender como vai aparecer a F2. Lembrando, a F2 ela surge a partir do retrocruzamento de indivíduos da F1. Então, eu vou cruzar 2 indivíduos duplo heterozigotos. Para eu fazer esse cruzamento, primeiro eu preciso então identificar quais gametas que esse indivíduo duplo heterozigoto vai produzir. Vamos lá. Neste caso, nós temos 2 tipos de metáfases possíveis, certo? Então, a partir do indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, eu posso vir por este caminho, tá? Caminho superior, em que vão ser produzidos gametas contendo ou os alelos Vzão, Rzão ou os alelos Vzinho, Rzinho, tá? Então, o que aconteceu? Isso aqui é probabilidade, né? É dentro da estatística possível, você pode ter a combinação, certo? Após essas divisões meióticas, ou vai separar os alelos, os 2 dominantes, os 2 recessivos, ou ainda uma combinação entre o alelo dominante e o recessivo. Então, o indivíduo duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vai produzir 4 tipos de gametas. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Ainda, Vzinho, Rzão ou Vzão, Rzinho, tá? Bom, então temos os gametas produzidos por esses indivíduos. Vamos agora fazer o cruzamento. Então, recapitulando, a geração parental ela é pura de duplo homozigotos dominantes, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, ou Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, tá? Os gametas produzidos, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho. Temos, então, a F1. Lembrando, a F1 que foi produzida é o duplo heterozigoto, tá? Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Esse retrocruzamento da F1 vai gerar F2. Aqui nós temos a F2. Então, eu escrevi os gametas produzidos por um indivíduo, os gametas produzidos por outro indivíduo. Então, aqui nós temos a combinação do Rzão, Vzão, primeira coluna. Rzão, Vzinho, segunda coluna. Rzinho, Vzão, terceira coluna. Rzinho, Vzinho, quarta coluna. A mesma coisa para o outro parental, tá? Rzão, Vzão na primeira linha, Rzão, Vzinho na segunda linha, Rzinho, Vzão na terceira linha e Rzinho, Vzinho na quarta linha. Esse quadro de Punnett segue as mesmas regras que nós já vimos para a primeira lei de Mendel. Então, nós só vamos combinar os alelos. Aqui no primeiro quadrante, nós vamos ter Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, certo? E vamos fazer isso para todos os gametas, tá? Vamos ter 16 resultados aí possíveis. Vamos analisar essa tabela com mais cuidado. Olha, o genótipo
Rzão, Rzão, Vzão, Vzão apareceu uma vez. Já o alelo, o genótipo Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho apareceu duas vezes. O Rzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão duas vezes. E o Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho quatro vezes. Todos esses quatro genótipos, eles são responsáveis pelo fenótipo amarelo e liso. Então, ou seja, a ervilha amarela lisa vai aparecer 9 das 16 vezes. A verde lisa vai aparecer 3 em 16 vezes. Né? Então, genótipo Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, ou Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. O fenótipo amarelo rugoso, que é esse terceiro, também vai aparecer 3 em 16 vezes, né? Que é o Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. E por fim, o Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, que é o duplo homozigoto recessivo, aparece uma vez e é responsável pelo fenótipo verde rugoso, que aparece em uma das 16 vezes, tá? Então, essa proporção fenotípica de 9 para 3, para 3, para 1, é a proporção fenotípica esperada para a segunda lei de Mendel. Então, se alguém falou assim, ó, qual que é a proporção esperada para a segunda lei de Mendel? 9, 3, 3, 1, certo? Em 16, tá? Se você fizer cruzamento entre duplo heterozigotos, o resultado vai ser sempre esse. Eu vou ter 9 com os dois alelos dominantes, 3 e 3 com um dos alelos dominantes e os dois alelos recessivos 1 em 16 vezes. Tá? Essa é a regra. Vamos ver aqui mais outro exemplo para a gente entender, né, o processo de formação da segunda lei de Mendel. Vamos ver aqui. Dois porquinhos da Índia com pelo curto e preto. Eles já são heterozigotos, tá? Eu já estou partindo do cruzamento de F1. Então, com essas informações do problema, eu vou admitir quais são os genótipos possíveis. Então, pelo curto vai ser condicionado pela presença do alelo dominante Lzão. O pelo longo condicionado pelo alelo recessivo Lzinho, Lzinho. Pelo preto, o alelo dominante Mzão, e o pelo marrom, os alelos recessivos Mzinho, Mzinho. Então, esse cruzamento desses dois duplo heterozigotos vai gerar essa tabela, tá? Vamos lá, produzindo os gametas aqui. Então, Mzão, Lzão na primeira coluna, Mzão, Lzinho na segunda coluna, Mzinho, Lzão na terceira coluna e Mzinho, Lzinho na quarta coluna. A mesma coisa para as linhas do outro parental, certo? Então, vamos fazer o cruzamento, como vocês já sabem fazer, né? Obedecendo as mesmas regras que a gente já viu lá na primeira lei de Mendel. E aí, qual vai ser os fenótipos gerados? Então, eu vou ter porquinhos da Índia com pelo curto, preto, pelo preto e longo, pelo marrom e curto, pelo marrom e longo. Genótipo, então eu vou ter 9 porquinhos da Índia com o genótipo Mzão qualquer coisa, Lzão qualquer coisa, certo? Ou seja, para ele ter o pelo curto, basta que ele tenha um Lzão. Para ele ter o pelo preto, basta que ele tenha o alelo Mzão. Se ele tiver os alelos Lzinho, Lzinho, o pelo dele vai ser longo, certo? E o Mzão vai ser responsável pela cor preta. O Mzinho, Mzinho é responsável pela cor marrom. E o pelo curto, né, é condicionado pela presença de apenas um alelo, pelo menos um alelo dominante Lzão. Já para que esse porquinho da Índia nasça com pelo marrom e longo, o genótipo dele possível, o único genótipo possível vai ser Mzinho, Mzinho, Lzinho, Lzinho, certo?
Então, vocês estão vendo aqui que a proporção fenotípica esperada é de 9, 3, 3 e 1, ok? Então, o que diz a segunda lei de Mendel? Na formação dos gametas, os alelos existentes em um par de cromossomos homólogos separam-se independente de qualquer outro par de alelos existentes em outro par de cromossomos homólogos. Por isso que ela também é conhecida como lei da segregação independente, ou seja, eles se separam independentemente. Os cromossomos vão se separar independentes uns dos outros. A segunda lei de Mendel ela não vale apenas para 2 pares de alelos, ela vale para 2 ou mais. Então, eu comecei falando de dihibridismo, mas nós temos 3, 4, 5, né? Que nós chamamos de polihibridismo. E aí entra o que vocês adoram, que é a matemática. Umas fórmulas matemáticas para nos ajudar a entender, né, e resolver algumas questões relacionadas à segunda lei de Mendel. Bom, eu vou começar com um exemplo aqui de dihíbridos, tá? O que é um dihíbrido? São aqueles que têm 2 pares de alelos híbridos. Eu coloquei aqui A e B, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, são 2 pares de heterozigotos. Se eu quiser descobrir quantos gametas podem ser formados, então vamos lá, qual é a fórmula? 2 elevado a n, sendo que n é o par de heterozigotos, de híbridos, tá? Então, quantos gametas podem ser formados desse indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Olha, eles podem ser 2 elevado a n, sendo que esse n aqui é 2, então vão ser formados 4. É que eu coloquei o exemplo para vocês. Então, esse indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho pode formar os gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Mas eu quero saber agora quantos genótipos diferentes em F2 podem aparecer. Aqui agora é 3 elevado a n, sendo que esse n é o número de alelos para os quais há hibridismo, ou seja, o número de heterozigotos. Nós temos 2 aqui, então quantos genótipos? 9. Aqui já escrevi ali para vocês quais são. Azão, Azão, Bzão, Bzão, né? Então, os genótipos que podem aparecer do cruzamento desses 2 indivíduos aqui, como nós já vimos nas tabelas anteriores. Agora, se eu estiver falando de tríhíbridos, então, quantos pares de alelos heterozigotos aqui nós temos? 3. Olha, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, certo? 3. Foi agora a prova. Quantos gametas eu tenho? 2 elevado a n, o n é 3, então vão aparecer 8 gametas, certo? Só você fazer aqui a distributiva, vai descobrir. E quantos genótipos possíveis? 3 elevado a n dá 27. Ô, professora, e se eu estiver trabalhando com mais? 4, 5, 6? Eu vou dar um exemplo com uma árvore para descobrir os gametas com 3 pares de heterozigotos. E aí, a partir disso, você pode extrapolar para outras quantidades, né? Com 4, 5, 6. Então, para a gente descobrir quais são os gametas formados, nós vamos lá, vamos dividir. Então, eu tenho aqui Azão, Azinho. Esse Azão pode se combinar com o Bzão e o Bzinho. E cada um deles com o Czão e o Czinho. Então, nós temos, vamos ler nessa direção. Primeiro gameta formado, Azão, Bzão, Czão. Aqui. Segundo gameta, Azão, Bzão, Czinho. Terceiro gameta, Azão, agora eu vou passar para o Bzinho e Czão. Azão, Bzinho, Czinho. Terceiro. Vou fazer a mesma coisa para o alelo recessivo, certo? Combinando ele com o Bzão e o Bzinho e cada um deles com o Czão e o Czinho. E se eu tivesse 4, eu ia colocar aqui Bzão, Bzinho.
Então, esse Czão vai se combinar com o Dzão, depois vai se combinar com o Dzinho, certo? E aí a gente pode ir aumentando essa árvore para descobrir quais gametas que o indivíduo pode formar, certo? Bom, vamos fazer uns exercícios então para treinar. Uma fêmea de porquinho da Índia, de pelo curto e preto, heterozigota para as duas características, é cruzada com um macho de pelo curto e branco. Qual a probabilidade de nascer um filhote de pelo curto e branco? Um problema. Olha, quando ele diz que a fêmea tem pelo curto e preto e ela é heterozigota, então, para ter um pelo curto, basta que eu tenha um alelo dominante. E pelo preto, um alelo dominante, certo? Então, vamos definir que o pelo longo é o recessivo, Lzinho, Rzinho, e branco, Bzinho, Bzinho, certo? Então, qual a probabilidade de nascer um filhote de pelo curto? Pelo curto, Lzão, alguma coisa. E branco, Bzinho, Bzinho, certo? É isso que o problema quer saber. Vamos lá. Cruzando essa fêmea de pelo curto e preto, ou seja, ela é heterozigota, Lzão, Lzinho, Bzão, Bzinho, com macho de pelo curto, é heterozigoto para essa característica, Lzão, Lzinho, mas ele é branco, Bzinho, Bzinho, fazendo a tabela, né? Quais os gametas que essa fêmea pode gerar? Lzão, Bzão, Lzão, Bzinho, Lzinho, Bzão e Lzinho, Bzinho. Os 4 gametas. E esse macho vai formar o quê? Lzão, Bzinho e Lzinho, Bzinho. Vamos fazer as possibilidades de cruzamentos. E o problema pergunta: qual que é a probabilidade de nascer um filhote de pelo curto e branco? E aqui eu mostro para vocês coisa, Bzinho, Bzinho, certo? Aqui nós temos 6 possibilidades. Em quantos? Em 8 possíveis. Tá? Então, a resposta é qual a probabilidade? A probabilidade de nascer um filhote de pelo curto, Lzão, qualquer coisa, e branco, Bzinho, Bzinho, é 3/8. Ok? Outro exemplo. Nos suínos, existem cascos indivisos, que é uma característica dominante, e cascos fendidos, condicionados pelo fenótipo Fzinho e Fzinho. Outro locus, localizado em outro par de cromossomo, condiciona a cor dos pelos, que pode ser branco, ele já fala que é dominante, ou preta, cujo genótipo é Pzinho, Pzinho. Um porco branco de cascos indivíduos foi cruzado com porcas genotipicamente iguais entre si e fenotipicamente iguais a ele. Nas várias ninhadas havia 144 porquinhos, incluindo alguns pretos e com cascos fendidos. Supondo que a proporção obtida foi idêntica à esperada, quantos porquinhos pretos e com cascos fendidos havia? Bom, vamos escrever as informações do problema. Cascos indivisos, condicionada pelo alelo dominante Fzão. Cascos fendidos, Fzinho, Fzinho. Cor branca, Pzão, alguma coisa, né, condicionada pelo alelo dominante. E preto é o recessivo, Pzinho, Pzinho. Então, ele fala, um macho branco com casco indiviso foi cruzada com uma porca. Todas as porcas têm o mesmo genótipo. E todas as porcas têm o fenótipo igual ao do macho. Então, qual que é o fenótipo? Branco com casco indiviso. Os genótipos, então. Ó, branco, Pzão alguma coisa. Casco indiviso, Fzão alguma coisa. Como a fêmea é genotipicamente igual, todas elas têm o mesmo genótipo, né? E o fenótipo é igual ao do macho, o fenótipo é o mesmo, né? Pzão alguma coisa, Fzão alguma coisa, certo? O problema disse que nasceram 144 porquinhos, incluindo preto com casco fendido. Preto é condicionado por Pzinho, Pzinho.
e casca ofendido. Fzinho, Fzinho. Opa, a gente já viu isso uma vez. Pais iguais, com filhos diferentes. Os pais são heterozigotos para característica, certo? Bom, então os pais são Pzão, Pzinho, Fzão, Fzinho, dos dois. Cruzamento entre duplo heterozigotos. Opa, a gente já viu isso? Ah, já sim, pronto. Qual que vai ser o resultado? Olha, eu tenho aqui todos esses genótipos possíveis. A proporção, o problema lá me diz que a proporção que apareceu é idêntica à esperada. Então, eu vou ter 9, 3, 3, 1. Apareceu um duplo homozigoto recessivo. Lembra os porquinhos Pzinho, Pzinho, Fzinho, Fzinho? Quantas vezes eles aparecem aqui? Uma vez. 1 em 16. Vamos voltar lá para o nosso último slide. Então, Pzinho, Pzinho, Fzinho, Fzinho. 1 em 16. Proporção esperada. E nasceram 144 porquinhos. Então, quantos porquinhos nasceram com essa característica? 16 de 144, que dá 9 porquinhos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da segunda lei de Mendel. E eu vou enviar alguns exercícios, né, alguns probleminhas para vocês irem testando esse conhecimento, certo?